Nada transformou tanto o videogame quanto o advento da internet. Nós fomos obrigados a parar de vender as unidades, porque estávamos vendendo mais rápido do que o nosso servidor era capaz de aguentar. Vem cá, monstro, vem cá! De repente, mundos virtuais estavam conectados. Eu podia jogar com pessoas do mundo inteiro. E isso foi um êxtase. E vidas alternativas surgiram em um novo gênero viciante de videogame. É o sonho de toda criança. Os games estão nos tornando viciados em máquinas, isso é óbvio. Será que vai chegar o dia em que alguém vai viver exclusivamente no videogame? Bom, você está prestes a descobrir. A era do videogame. Nas últimas décadas, o mundo passou por mudanças radicais na maneira como vivemos. E talvez a maior mudança tenha sido na maneira como nos relacionamos com as outras pessoas. Em vez de nos comunicar cara a cara, hoje interagimos em espaços virtuais. Ah, e aí, gostou? O que eu acho mais impressionante é que pessoas do mundo inteiro, independentemente de onde estejam, podem se conectar digitalmente em tempo real para compartilhar experiências no mundo virtual. Este novo fenômeno de interação social afetou todas as formas de entretenimento, inclusive os videogames. Enquanto alguns trabalhavam incessantemente para aperfeiçoar a inteligência artificial dos computadores, outros tinham a intenção de se conectar à mente humana. Por melhor que seja a inteligência artificial, não há nada mais satisfatório do que jogar com outro ser humano. Por isso a internet mudou a maneira de se fazer os jogos. E, por sua vez, a estrada da informação transformou toda uma nova geração de jogadores. Eles ouvem iPod, enviam torpedos, atualizam o blog e assistem à TV tudo ao mesmo tempo. Se você tirar uma dessas coisas, vão sentir falta e ficar chateados com isso. Temos que fazer os jogos assim, mas não era assim quando crescemos. Fazíamos uma coisa de cada vez. Mas as sementes deste novo e corajoso mundo virtual foram plantadas muito antes do que podemos imaginar. Na verdade, a ideia de internet já existe desde a década de 50. And who knows, the housewife of tomorrow may do her shopping like this. E ao contrário dos aplicativos de hoje, as origens da internet não tinham nada a ver com entretenimento. A internet nasceu da ARPANET, que era uma rede militar criada para sobreviver à guerra nuclear. A Guerra Fria já havia começado. Depois que a União Soviética lançou o Sputnik em 1957, os Estados Unidos criaram a ARPA, uma agência de projetos de pesquisa avançada com o objetivo de recuperar a liderança em ciência e tecnologia. A ARPA logo desenvolveu o IPTO, um centro de tecnologia de processamento de informações. Este centro contava pela primeira vez com uma rede de radares espalhados pelo país. Depois de anos de colaboração entre a ARPA, empresas privadas como a Honeywell Technologies e várias faculdades norte-americanas, em 29 de outubro de 1969, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, ganhava vida aquilo que passaria a se chamar ARPANET. Logo que as pessoas conectaram computadores à distância, começaram a jogar com eles. Richard Bartley e seu sócio Roy Trubshaw, ambos estudantes da Universidade de Essex, no Reino Unido, desenvolveram um jogo inovador que se aproveitou desta nova conectividade. Era interessante poder conversar com algum cara no Japão, outro cara em San Diego e, ao mesmo tempo, com alguém sentado em uma mesa ao seu lado. Em 1979, os programadores lançaram um jogo de múltiplos usuários que mais tarde seria chamado de MUD. MUD é a sigla em inglês para domínio de múltiplos usuários. É um mundo textual online em que as pessoas interagem com um cenário virtual de fantasia, usando comandos de texto. Alguém, geralmente o mestre de jogo, rodava o programa e dizia às pessoas, conforme elas executavam ações diferentes, quais seriam os resultados dessas ações.
Esses jogos não eram tão automatizados. Funcionavam por meio de seres humanos que usavam a internet primitiva e as primeiras salas de bate-papo para recriar a experiência de um domínio virtual com múltiplos jogadores. No início da década de 90, a tecnologia estava explodindo e abria caminho para a World Wide Web. E os mundos virtuais que se tornaram possíveis graças aos MUDs evoluiriam para algo visual, viciante e maciço. A década de 90 trouxe grandes mudanças culturais e tecnológicas que serviriam de alavanca para a World Wide Web. Houve uma explosão das tecnologias de informação, comunicação, interconectividade. Obrigado por ligar para Amazon.com. Muitas casas já tinham computador, tínhamos uma boa largura de banda e o clima político permitiu que até mesmo o Estado subsidiasse a banda larga. E a revolução digital colaborou para gerar uma série de jogos virtuais mundiais. Naquela época, a rede estava começando a atingir um nível comercial. Muitas pessoas estavam ansiosas para se conectar, essencialmente para jogar em ambientes gráficos 3D. Os fãs dos RPGs baseados em texto do início dos anos 80 já podiam aproveitar os mundos tridimensionais envolventes do MMO, tornando os jogos muito mais atraentes. MMO é a sigla de jogos online para múltiplos jogadores ou multiplayer. São games em que você pode criar o seu próprio personagem, viver a aventura em um mundo e conhecer outras pessoas com que pode colaborar, interagir ou até competir num cenário de fantasia. Quando os usuários jogavam em porões, havia no máximo meia dúzia de pessoas, mas depois elas podiam participar com centenas de milhares de outras, até mesmo milhões. E isso mudou o tipo de experiência que elas tinham. Jogados via internet, os MMOs são visualmente impressionantes e contêm paisagens vastas, onde as pessoas podem jogar, socializar, descarregar as tensões e criar histórias complexas. Uma das primeiras experiências com MMO surgiu em 1991 com o lançamento de Neverwinter Nights. A primeira versão de Neverwinter Nights estava disponível na América Online. Foi uma das primeiras versões de jogos multiplayer online. O jogo tinha gráficos em 2 dimensões, mas em comparação aos games de texto da época dos MUDs, foi um salto gigante. Havia um certo percentual da população que preferia ficar com as comunidades virtuais baseadas em texto, mas depois que tudo começou a ficar mais gráfico e visual, um percentual cada vez maior de pessoas partia para o eu consigo ver você, e depois clicar em você, em vez de eu vou digitar o seu nome. O Neverwinter Nights era limitado a assinantes do provedor American Online. Por isso, o jogo Ultima Online se tornou o primeiro grande sucesso em RPG. Lançado em 1997, o game tinha um conceito típico de Dungeons and Dragons. Britânia é um dos muitos multiversos que fazem parte de Ultima Online. Ultima Online foi o jogo que provocou uma grande revolução. Ele mostrou o potencial dos jogos multiplayer online e do que podia ser feito dentro das comunidades. E, por isso, esse game foi o avô de todos os outros MMOs que surgiram em seguida. Lord British, que foi o criador do jogo Ultima Online, havia trabalhado durante 15 anos com plataformas PC e Amiga. Depois criou a marca Ultima. Eu acho que ele lançou 8 ou 9 títulos, pelo menos. E todos eles reforçaram o nome da marca e toda uma comunidade de jogadores seguiu cada um dos seus passos. Britânia. A Britânia era um país com várias influências da Inglaterra antiga. O jogo tinha cidadezinhas, era construído com uma perspectiva aérea e divertia muito. Mas o Ultima Online foi logo substituído por um game ainda mais forte que dominaria o mercado de jogos online por muitos anos: EverQuest. A gente apelidou de EverCrack no escritório. O jogo dominava a vida das pessoas. John Smedley, que trabalhava na Sony Computer Entertainment no final da década de 90, convenceu seu patrão a assumir o risco e apostar em um novo jogo multiplayer online. A gente não tinha ideia de onde estava se metendo e de qual seria o custo e nem nada disso. Achamos que não ia demorar muito. 3 anos depois, não sei dizer quanto custou, mas não foi barato. Eu acho que o EverQuest foi muito especial porque foi o primeiro MMO em 3D.
Foi o primeiro jogo lançado a apresentar um mundo de fantasia em 3D em que o jogador podia mergulhar e deu uma ideia do que era possível fazer nesse tipo de ambientação. Por ter sido o primeiro game a vislumbrar o futuro, fãs do mundo inteiro fizeram fila para jogar quando EverQuest foi lançado em 1999. Foram tantos usuários acessando no primeiro dia que os servidores não aguentaram, não dava para dar conta, a largura de banda não era suficiente. A popularidade de jogos como EverQuest teve um efeito cumulativo. Quanto mais pessoas jogavam, maior era a divulgação. É difícil saber se são as atividades de jogo ou as atividades sociais que atraem as pessoas, porque elas passam tanto tempo conversando com as outras quando passam no universo das batalhas contra os monstros. Os MMOs, com possibilidades cada vez mais avançadas, atraíram uma grande variedade de pessoas. Muitas delas não se consideravam fãs tradicionais de videogame. Nós vivemos em uma sociedade global e fazemos parte de um sistema que é muito maior do que nós mesmos. E esses jogos satisfazem tanto a necessidade de fazer parte de um sistema maior, como também de controlar um sistema global muito amplo. Nick Yee, um doutorando em Sociologia da Universidade de Stanford, concentrou sua atenção no estudo das dinâmicas sociais que surgiram com os MMOs em um projeto que ele chama de Daedalus. Existem diferentes tipos de grupos. Existem grupos de curta duração que executam uma tarefa durante 5 minutos, meia hora ou 1 hora, que são períodos muito curtos. Mas existem organizações de longa duração chamadas associações, onde existe um líder, vários oficiais de alta patente, 50, 200 ou 250 membros. Você pode jogar do jeito que quiser, mas para que os seres humanos funcionem em grupos, geralmente alguém precisa comandar. E os MMOs são tão realistas em sua dinâmica social que evoluíram dentro de seus próprios ambientes. Nós recriamos o tribalismo das antigas civilizações. Durante muito tempo, os jogos interativos e os videogames foram experiências solitárias. Mas hoje em dia, as pessoas têm vontade de jogar com as outras pessoas. De um jeito parecido com os jogos de salão de antigamente, ou com os jogos de tabuleiro com a família e os amigos. A coisa mais maluca dos jogos é que, de alguma forma, nós usamos a competição para fortalecer os nossos sentimentos de afeto e envolvimento com as outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, nos fazem manter uma certa distância das pessoas enquanto passamos o tempo com elas. Talvez o MMO mais bem-sucedido da história seja World of Warcraft. Os gráficos envolventes e o enredo viciante uniram usuários suficientes para criar o seu próprio país. Existe cerca de 7 milhões de pessoas jogando World of Warcraft nesse momento. É um grupo muito grande de pessoas para jogar. A gente joga em um mundo que não acaba quando se desliga o computador, que sempre perdura. Você pode conhecer amigos, pode inventar personagens, pode até incrementá-los com um monte de parafernálias, comprar objetos como poções mágicas. É um mundo online impressionante, que está sempre mudando. É totalmente imprevisível. World of Warcraft é o novo Golf. É um dos nomes mais bem cotados hoje em dia no Vale do Silício. Os empresários de videogame e outras pessoas estão fazendo isso para socializar a rede. Um novo fenômeno dos MMOs é basear os jogos em filmes que já existem. Star Wars Galaxies foi o primeiro game que arriscou transformar um filme bastante famoso em MMO. Nós criamos o primeiro jogo multiplayer online inspirado em propriedade intelectual pré-existente. Star Wars Galaxies é muito diferente do gênero de fantasia que a gente vê em outros jogos multiplayer online. O universo que George Lucas criou é detalhado, repleto de microexperiências e é baseado em batalhas do bem contra o mal, então acaba sendo um ótimo material para criar um monte de jogos. A parte complicada dos jogos multiplayer online é prepará-los para um público internacional. Afinal, os jogadores não são apenas indivíduos sentados sozinhos em seus terminais. O público global é formado por muitos países, tribos e diferentes visões de mundo. Existe um game coreano chamado Lineage, em que a formação de grupos faz parte do objetivo.
Muita gente o considera um jogo muito coreano. É uma expressão da cultura coreana. A maior meta nesse tipo de jogo é entrar em um grupo e ganhar poder dentro deste grupo. E os games online dos Estados Unidos são muito individualistas. Somente a aparição de um estranho poderia salvar Zanzaya da destruição iminente. Embora os videogames tenham uma tremenda legião de fãs, talvez de fanáticos, os críticos deste gênero alertam que os jogos se tornaram bons demais. O segredo para viciar é pensar, eu preciso de alguma peça melhor, eu quero uma corda melhor, uma espada melhor. Os jogos também envolvem um sistema de recompensas que na vida real não acontece de uma maneira tão direta. Na vida real, se você chega ao trabalho de trem, ninguém vai te dar 5 pontos de bônus por causa disso, e você tem que trabalhar. Sem dúvida, os jogos contam com a colaboração de consultores da indústria dos cassinos. Eles sabem que em algum momento a sua mente vai querer uma recompensa pelo trabalho que você fez. Existe até um site dedicado a ajudar pessoas que ficaram viciadas em MMOs. Um deles, em particular, foi idealizado por uma mãe que acredita ter perdido o filho para um dos jogos multiplayer. Ele não conseguia parar de tão poderoso que o jogo era. Ele não conseguia sair de perto. Para conseguir lidar com a morte do filho, Liz Woolley de Hudson, no estado de Wisconsin, criou o Online Gamers Anonymous, um site dedicado a ajudar usuários a largar os games. Foi ideia dela de criar um programa de 12 passos e tentar descobrir uma maneira de ajudar as pessoas a superar o vício em videogames por conta própria. Na China, os militares são pioneiros em um novo programa de tratamento contra a dependência que tenta afastar os jovens dos videogames. Você pode ir longe demais. Com certeza, os jogos multiplayer online têm sido exemplos disso. As pessoas param as suas vidas normais para poder jogar esses games, em vez de viver no mundo real. Se você não é fã de videogame e de repente vê o seu filho completamente absorto por uma mídia que não faz sentido para você, é uma experiência assustadora. Eu não culpo os pais por ficarem preocupados ou em pânico. Eu só acho que a gente não fez um bom trabalho de educação sobre o que é essa nova mídia e sobre o que os jovens sentem quando jogam. Não é escapismo. Escapismo não tem nada a ver com isso. É a capacidade de se tornar aquilo que você realmente é. Como é que alguém não se interessaria por isso? E essas crianças estão aprendendo a planejar, a organizar comunidades inteiras de pessoas e estão aprendendo a ser democráticos. É muito diferente do que aquilo que a aparência pode sugerir. O usuário sabe que está explorando coisas que não são pessoas reais. Ele está em uma situação segura para trabalhar com as suas emoções porque tem certeza absoluta que não tem ninguém ali. Então ele pode aprender com as próprias emoções. Pega o cara! É o oposto de um sociopata, uma pessoa que não consegue fazer a distinção. Se não forem os games, o que mais pode ser? O esporte de domingo? Existe sempre uma atividade social para culpar, mas quer saber? Dá para desligar o computador com um botão. Se você decidir não jogar, tá tudo bem. Sir, will you hold on just a minute? Someone else is trying to reach me. Se formos ler os estudos sobre a época em que o telefone foi introduzido, nós vamos encontrar vários textos alarmistas que diziam: ai meu Deus, as pessoas nunca mais vão se encontrar pessoalmente, nunca mais. Elas vão usar o telefone o tempo todo. Sempre que uma nova tecnologia de comunicação aparece, a gente observa preocupações parecidas, que isso pode ser o fim da interação humana com as outras pessoas. Do jeito que as crianças crescem hoje, elas não conhecem nenhuma forma de experiência social que não tenha a participação da internet. Mas eu acho que, ironicamente, elas vão estar mais preparadas para lidar com os entretenimentos eletrônicos do futuro do que a minha geração. Minha geração não sabe quando parar, mas as crianças que estão crescendo agora vão ter uma noção melhor de como equilibrar essas coisas. Ouvimos histórias de pessoas que jogaram por 18 horas. Histórias de pessoas matando as outras para conseguir objetos pro EverQuest ou pro World of Warcraft, porque os amigos os venderam no eBay. Mas isso foi no começo. Eu acho que quando todos se acostumam e todas essas coisas passam a ser difundidas, aí a novidade acaba se esgotando e a poeira se assenta. Os meus pais estão muito satisfeitos com o meu trabalho. Alessandro Avalone, um dos jogadores profissionais mais bem cotados da Itália, é um exemplo de uma pessoa que se beneficiou muito com os jogos.
Na verdade, como muitos jovens jogadores, ele aprendeu a transformar o videogame em profissão. Eu viajo pelo mundo, eu me divirto muito e eu até estou ganhando um bom dinheiro. O advento de torneios multiplayer não abriu caminho apenas para grandes convenções, mas também para um circuito competitivo que oferece milhões de dólares em prêmios e gratificações todos os anos. A QuakeCon é uma convenção que dá oportunidade para as pessoas saírem dos porões e dos quartos para viajar pelo país e jogar. Vem cá, monstro, vem cá! Realizada uma vez por ano na cidade de Dallas, no Texas, a QuakeCon oferece 100 mil dólares em prêmios e atrai visitantes de várias partes do mundo. Eu e minha equipe vamos jogar contra a equipe do Fatality e nós vamos ganhar deles. Nenhum jogador é tão famoso ou temido quanto o pentacampeão Jonathan Wendell, mais conhecido pelo pseudônimo de Fatality. Oi. Nascido em Kansas City, ele é um jogador profissional de jogos eletrônicos esportivos e já ganhou mais de 500 mil dólares em prêmios em competições profissionais. Ele é um verdadeiro porta-voz da indústria e também uma das pessoas que está transformando o game profissional em uma tendência. Ele está tentando fazer com que as pessoas entendam que isso é um esporte sério e não apenas um jogo. Embora alguns acreditem que a tecnologia está isolando os jovens, este tipo de conferência reúne os jogadores em grupos sociais tradicionais. E a popularidade das competições continua crescendo. A próxima geração de fãs de videogame, no entanto, pode precisar de um pouco de competição. Hoje existe uma tendência forte nos jogos multiplayer online do jogador também ser o criador. Tá cada vez mais parecido com a web, no sentido de que você se conecta para usar do jeito que você quiser. Os MMOs, na verdade, não são jogos, e sim mundos digitais onde vivemos uma segunda vida, uma nova identidade na ponta dos dedos. A internet lançou uma onda de jogos com espada e feitiçaria e mudou para sempre a maneira de jogarmos juntos. No entanto, o consenso entre os programadores é que a próxima geração de videogames não terá nada a ver com jogos. Para quem usa a internet, eu posso explicar que é uma internet tridimensional e com outras pessoas. Second Life, produzido pela Linden Lab em São Francisco, é um exemplo de comunidade multiplayer online com muito mais liberdade do que em um videogame tradicional. Second Life é uma plataforma social em que as pessoas podem criar bastante conteúdo, por isso existe uma dinâmica muito diferente entre o Second Life e os MMOs. Com mais de 9 milhões de usuários cadastrados, Second Life cresce a uma taxa exponencial de 15% ao mês. Queremos que seja acessível para um número grande de pessoas e ninguém tem que pagar para participar. Você recebe logo de cara um conjunto completo de ferramentas para criar conteúdos em 3D. No Second Life, você tem um mundo virtual consistente, totalmente em 3D, onde você pode não apenas criar objetos virtuais como casas, padarias, carros, motocicletas, mas também pode configurar os objetos para serem interativos. Wagner James Al é um jornalista que explora o Second Life e escreve um blog diário sobre as histórias de interesse humano que testemunha. Ele descreve o papel da Linden Lab no jogo. É como um deus que criou esse mundo e se torna cada vez mais distante, até que finalmente você entra nesse mundo e ele é todo seu, para ser construído e para ser continuado. Não há mais ninguém lá e você tem que decidir, parece até uma questão existencialista. Quem sou eu? O que é que eu vou fazer nesse mundo? Muitas pessoas trabalham em empregos que consideram insatisfatórios, ou até mesmo cansativos, opressivos e entediantes. Elas sentem que não podem controlar o mundo e que o mundo já foi escrito para elas. E quando elas se mudam para esse mundo virtual, deixam de ser a secretária sem nome de uma empresa qualquer. Elas ganham poder. Esses games são construídos para que qualquer um se torne um herói. Para entrar em um jogo de interpretação de papéis como Second Life, você precisa primeiro escolher um personagem ou avatar. O motivo que leva as pessoas a preferir o termo avatar é que, às vezes, ele não é um personagem de características humanas.
A beleza do avatar está na beleza dessas representações virtuais. Elas podem ser qualquer coisa que quisermos. Por exemplo, eu tenho altura mediana, mas quando jogo no mundo virtual, tendo a ser um pouco mais alto, um pouco mais magro, um pouco mais forte e veloz. As pessoas passam centenas de horas vestindo seus avatares no Second Life, no que os usuários chamam de pele. O Avatar pertence a um mundo muito interessante que me lembra de quando o termo figura de ação foi cunhado. Ele foi empregado no lançamento do G.I. Joe, porque já existia a Barbie, mas a empresa que fabricava o G.I. Joe queria vender os bonequinhos para os meninos. Só que os meninos não brincam de boneca. Os meninos brincam com figuras de ação. Da mesma forma que os adultos não brincam de boneca. Eles brincam com avatares. O Second Life faz estatística do sexo e da idade de todos os usuários e revelou alguns números bem interessantes. Mais ou menos 80% dos personagens femininos dos MMO são desempenhados por homens. Podemos pensar em muitas coisas interessantes a partir daí, como a masculinidade ou como nos últimos 20 ou 30 anos as mulheres foram encorajadas a se tornarem mais masculinas em vários sentidos, mas ainda é tabu para os homens tentarem ser femininos. Existe um forte elemento de autotransformação em tudo isso. O que eu acho interessante do ponto de vista psicológico é como isso influencia o comportamento online. Será que tem consequências na vida real? Eu acho que existe um elemento de escapismo nos mundos virtuais. É a mesma coisa quando as pessoas se interessam pelas fofocas da celebridade, sabe? Elas gostam da sensação de fantasia, de imaginar como é a vida nesse outro mundo mais ilustre. Chamar isso de escapismo pode tornar toda a discussão preconceituosa, porque o escapismo tem uma conotação negativa. Eu acho mais interessante analisar onde as pessoas estão passando o tempo. Tem gente que joga online em vez de passar o tempo assistindo televisão, por exemplo. Então, eles estão trocando o tempo dedicado a uma atividade passiva, que também tende a ser solitária, por uma atividade social interativa e colaborativa. Então, eu acho que já podemos olhar para isso como um aspecto bem positivo. Alguns personagens vão muito além da mudança de sexo e escolhem um avatar sob a forma de um animal ou objeto. A identificação pelo animal é como um totem. Existem muitas culturas no mundo inteiro que acreditam em totens ou no contato com os totens. Você é um lobo, uma águia ou um falcão. É o conceito do animal interno, do animal com o qual você se identifica. Existe uma série de pesquisas sobre como a pessoa se apresenta no mundo virtual, e não importa o tipo de representação visual. Muito do que a pessoa é na realidade tende a ser revelado de qualquer maneira. Se você veste uma camisa bonita, arruma o cabelo, coloca lentes de contato e coisas do tipo, pronto, você é um avatar. É uma virtualização de você mesmo. Depois de anos de trabalho como repórter, Wagner James Au se deparou com inúmeras histórias de usuários que incrementaram suas vidas através do uso de mundos virtuais. Eu vi muita gente que se conheceu no Second Life e trouxe essa amizade para a vida real. Muitas vezes as pessoas se apaixonam. Por isso, o Second Life é uma maneira de aproximar as pessoas. Muitas histórias de pessoas que passam por dificuldades na vida real nos mostram que o Second Life devolveu a elas a sensação de controle sobre as próprias vidas. As histórias, no entanto, nem sempre são edificantes. A vida nem sempre melhora nesta segunda tentativa. Eu li sobre um alemão que se apaixonou por alguém nos Estados Unidos e viajou para encontrá-la, mas não deu certo. De repente, lá estava ele, no meio dos Estados Unidos, sem saber o que fazer. Essas coisas também acontecem. No Second Life, você pode encontrar políticos da vida real concorrendo a cargos, estúdios fotográficos virtuais ou mesmo shows de rock. Eu li uma história sobre detetives particulares que investigam se o seu namorado está te traindo no Second Life. E se estiver, eles tentam pegar no flagra. Você pode ser quem quiser no Second Life. Mas este não é o único MMO social que atrai fãs. O Active World, sediado em Massachusetts, é um universo alternativo que cresce rapidamente. Você pode criar um mundo inteiro e as outras pessoas podem visitar como turistas. Elas podem dar uma volta pelo seu mundo como se estivessem procurando um imóvel. Se gostarem, podem até comprar uma casa e se inscrever para participarem desse mundo. Um dos MMO sociais mais populares é um jogo chamado Entropia. Boa tarde. Eu sou Saya King. Hoje vamos mostrar uma coisa verdadeiramente espetacular. Vamos te levar para dentro do universo virtual do projeto Entropia. Projetado pela empresa sueca de software Mindark, o jogo se passa em um universo virtual futurista. A
comunidade online do Entropia tem quase 500 mil de participantes inscritos em mais de 200 países. Entropia é um bom exemplo de um jogo que liga o mundo real e o dinheiro do mundo real a um mundo virtual. Existem casos de pessoas que gastaram centenas de milhares de dólares de verdade para comprar um imóvel nesse mundo virtual. John Jacobs, conhecido pelo avatar Never Die, hipotecou sua casa verdadeira em Miami para comprar uma casa noturna no mundo virtual de Entropia. Ele recuperou o investimento em menos de um ano. Eu arrecadei $100 mil depois de 8 semanas de funcionamento. Eu tenho um shopping center. Tem 64 lojas. A avaliação atual é de $750 por loja. Todas essas pessoas têm pequenos lucros aqui e ali com vários objetos. Na verdade, a economia virtual é um fenômeno constante nos MMOs. O preço de qualquer coisa no Star Wars Galaxies é controlado pelos jogadores. É bem provável que você compre uma arma de alguém que é construído dentro do jogo e as pessoas determinam quanto cobrar com base na lei da oferta e da procura. Julian DeBell, autor do livro Play Money, passou um ano trabalhando para tentar ganhar a vida na economia virtual dos jogos online de interpretação de papéis. Ele conseguiu fazer isso comprando e vendendo itens virtuais em troca de dinheiro do mundo real. Você tem alguma coisa que outra pessoa precisa. Ela tem alguma coisa que você quer. É só trocar. Depois que isso acontece... Bom, por que não simplificar e colocar uma moeda? Depois que a moeda aparece, a economia começa a acontecer. É bem simples. Se você entrar num site de vendas, vai ver personagens e objetos desse mundo virtual à venda no site. As pessoas perguntam, por que gastar dinheiro de verdade com isso? Bom, é porque eu levei 100 horas para desenvolver aquele personagem e 100 horas do meu tempo tem valor. Eu até posso estipular monetariamente que valor é esse. Se tem um cara ali dentro torrando dinheiro, significa que outro cara vai poder ganhar dinheiro lá dentro. Ganhar a vida dentro de mundos virtuais pode algum dia virar uma ocorrência comum. Nas últimas estatísticas que eu vi na Linden Lab, havia 3 mil pessoas ganhando, na vida real, uma renda de $20 mil por ano ou mais. A mais famosa é An She-chung. A pessoa real por trás do avatar mora na Alemanha e ganha cerca de $150 mil por ano. An She-chung também se tornou a primeira milionária real do Second Life comprando e vendendo imóveis virtuais. Há pelo menos 2 maneiras para as pessoas ganharem a vida no Second Life. São 2 categorias, que eu chamo de modelo Donald Trump e Dona Karan. Em outras palavras, muitas pessoas ganham a vida como o Trump negociando imóveis. O outro meio é a moda, o modelo Dona Karan. Existe um grande mercado para as pessoas melhorarem seus avatares, seus alter egos. Os imóveis virtuais são um conceito muito importante no Second Life. Esse jogo atualmente simula um espaço de cerca de 180 km². É mais ou menos 3 vezes o tamanho de Manhattan. Isso está sendo feito com cerca de 3.000 CPUs. Então, como é que a gente faz para controlar o acesso a toda essa potência computacional? A gente pode fazer isso através da ideia de imóveis. Quando você cria um objeto, você tem os direitos de endereço IP sobre ele. Eu chamo isso de declaração de independência. Se você comparar o Second Life aos Estados Unidos, vai perceber que existe um verdadeiro senso de contrato social acontecendo por ali. As pessoas fazem bares, clubes, hotéis, apartamentos, casas. Já se discutiu várias vezes se é necessário ou não pagar para entrar nesses espaços. Mas, como no mundo real, se você vai a uma casa noturna, tem que pagar a entrada na porta. E exatamente como no mundo real, os contratos sociais são baseados em confiança. Algumas empresas trabalham como intermediárias para comprar e vender bens virtuais. Você confia em alguém para te entregar esse ouro virtual e também existe a questão da eficiência. Quanto você demora para me entregar esse ouro? A economia da Terra está diretamente ligada à economia em Calypso. E o seu dinheiro tem valor nos 2 mundos. Embora estas transações sejam aceitas pelos fabricantes de jogos hoje em dia, elas nem sempre são verdade para os usuários, principalmente no que diz respeito aos MMOs tradicionais. Antes de mais nada, considera-se uma coisa execrável usar dinheiro nos games. Nenhum jogador admite que comprou objetos por dinheiro, porque isso prejudica o equilíbrio do jogo. Se você entrar na internet e comprar um personagem de nível 60, isso não significa que você é um jogador de nível 60 de verdade. Significa que você comprou um personagem. As outras pessoas vão perceber e descobrir que você não joga muito bem e não vão gostar nada disso. Você jogou dinheiro fora porque comprou um status que não é seu. Independentemente do debate ético, sempre houve uma explosão de novas oportunidades de marketing para empresas grandes e pequenas nos mundos virtuais.
Por exemplo, a American Apparel, que é uma grife da vida real, acabou de abrir uma loja no Second Life. Você pode entrar na loja e comprar uma roupa da American Apparel, que o seu avatar pode vestir quando quiser. Isso ajuda a divulgar a marca American Apparel e também traz informações sobre as roupas que as pessoas têm interesse em comprar. Acredito que eles são um dos primeiros a se mudar para esse espaço e espero que muitos outros façam o mesmo. Apenas no Second Life, as transações atingiram uma taxa de 2.700.000 dólares por mês. Marcas que já apareceram no mundo virtual incluem Coca-Cola, McDonald's, Levi's, Chrysler e Adidas. É assim que o Second Life pode se tornar a próxima geração da web. Em vez de entrar num site como o Amazon ou outro, com interface em 2D, você pode entrar em uma versão virtual da Amazon e dar uma olhada no livro que quer comprar antes mesmo de fazer o pedido. Até mesmo pequenos negócios estão encontrando oportunidades em ambientes multiplayer. Scott Rongling, diretor artístico da trupe de teatro The Next Arena de Los Angeles, está promovendo a mais recente peça da companhia no Second Life. Tic. Você ouviu o que eu disse? Ouviram? Então essa é uma peça que trata muito do subconsciente, então a gente achou uma boa mostrar um pedaço dela no mundo virtual. A trupe de teatro conseguiu fazer isso com a ajuda da produtora cinematográfica virtual Studio Shores. Sob o comando dos avatares Silver e Goldie Goodman, os cineastas da vida real estão sendo pioneiros em conteúdo neste mundo virtual. No Second Life, a câmera pode flutuar para onde você quiser. Isso torna a realização do filme uma maravilha, por causa dos ângulos e dos movimentos que você pode captar. Existem várias maneiras de ganhar dinheiro nestes mundos virtuais. Julian de Bell teve o bom senso de vender o seu livro sobre economia virtual dentro de uma economia virtual. Ele está vendendo cópias do seu livro no Second Life. É o livro completo e ele pode autografar para você porque a tecnologia permite que o avatar autografe o livro. As pessoas da comunidade econômica estão até começando a rastrear estas transações virtuais. Depois que os valores são levantados e você entende quanto dinheiro está sendo gerado, como economista, você pode dizer com confiança que o EverQuest tem um produto interno bruto de 135 milhões de dólares por ano. O PIB per capita do EverQuest é mais alto do que o da China ou da Rússia. E isso é uma coisa desconcertante. É só pensar que um garoto na Índia, com acesso a uma conta comercial no EverQuest, pode ganhar mais dinheiro real no mundo virtual do que em centenas de quilômetros ao redor do vilarejo dele. A gente pensa que dinheiro é real, não é? A gente pensa que é real, mas esquece que dinheiro foi inventado por decreto, que o Banco Central desejou a existência do dinheiro e declarou o seu valor. Eu considero o dinheiro como a primeira tecnologia virtual, porque ele substitui outras coisas que não estão presentes, mas que você pode projetar em sua imaginação e em seus desejos. Na verdade, não é que não exista mais uma separação entre a realidade e o mundo virtual. É que o virtual conquistou um valor real. Sinceramente, acho que estamos progredindo para uma globalização muito maior com as realidades virtuais. O mais incrível sobre as realidades virtuais é que não existe absolutamente nenhuma fronteira e há uma quantidade imensa de trocas acontecendo. Em grande parte, os mundos virtuais de hoje foram construídos por entidades privadas com a finalidade de entretenimento. A maioria foi concebida como jogos, mas talvez daqui a algum tempo o termo mundo virtual passe a abranger outros usos nas indústrias de entretenimento, de educação, médica e militar. Um dos melhores aspectos sobre os mundos virtuais de hoje é que eles se parecem muito com a internet em 1994. Em 94, toda empresa, toda organização tinha algum maluco lá dentro que dizia: precisamos entrar na web, precisamos de um site, e o resto da empresa dizia: o quê? E 4 anos depois, eles eram obrigados a registrar um domínio por centenas de milhares de dólares. Alguns programadores anseiam por uma era na qual o mundo inteiro se tornará virtual. Outros argumentam que este dia já chegou. Quase 50 anos depois de seu surgimento, o videogame ainda está crescendo e evoluindo. Eu acho que hoje os videogames se tornaram muito mais poderosos. Eles estão muito mais complexos do que eu poderia ter imaginado. As simulações da realidade estão ficando tão boas que parecem até mundos diferentes.
Acho que estamos apenas começando a entender as possibilidades do videogame. Já ultrapassou o cinema. Segundo uma previsão do banco Bear Stearns do ano passado, vai ultrapassar a música ainda este ano. E na projeção a longo prazo, em 2008, os games vão faturar mais do que as duas indústrias juntas. A combinação de belas paisagens tridimensionais, técnicas avançadas de narrativa e a oportunidade de permitir que o usuário seja autor de sua própria experiência ajudaram os videogames a se transformar na forma dominante de entretenimento em todo o mundo. E é uma mídia que só vai melhorar no futuro. Vamos continuar vendo videogames de luta, de interpretação de papéis, de plataforma, de esportes. E ainda vai aparecer alguma novidade que vai surpreender todo mundo. Também estamos trabalhando com outra tecnologia chamada euforia, que simula a maneira que nosso sistema nervoso reage quando é submetido a algum tipo de impacto. Eu acho que nos próximos anos o avanço vai chegar a um ponto em que você vai parar dentro do computador. Ou uma versão sua estará dentro dele. Este sempre foi o caso dos jogos. Mas cada estágio da evolução aproximou os jogadores do sonho lúcido que o videogame se tornou hoje. Primeiro, a interface precisou evoluir para nos jogar dentro da experiência. Depois, os personagens nasceram para nos manter envolvidos com esta interface. Em seguida, esse mundo precisou crescer ao nosso redor para que pudéssemos sentir as possibilidades da mídia. A essência do jogo teve que nos perturbar e despertar nossa imaginação ao mesmo tempo. Fale depressa. Adeus. Os videogames de amanhã nem sempre nos desafiarão. Em vez disso, vão nos transportar para onde quisermos. Quando os nossos celulares ficarem mais potentes, vão existir muitas outras maneiras para as pessoas poderem passar uma parte de suas vidas no mundo virtual, se assim desejarem. As pessoas que iam para casa correndo para jogar Tetris no computador, hoje estão vendo seus filhos jogarem no celular ou em aparelhos portáteis. Como é que toda essa mídia interativa pode se tornar uma maneira das pessoas se relacionarem entre si? De comunicar suas emoções, seus valores e seus interesses culturais para outras pessoas. No fim das contas, não vai ser mais uma questão de gráficos. Vai ser uma questão de saber se essa é uma mídia que as pessoas podem usar para comunicar os seus interesses para as outras. Agora nós estamos trazendo a experiência do jogo para perto de nós. Eu acho que isso está acontecendo cada vez mais porque os games estão permeando o resto das nossas vidas. Querem saber a minha sugestão? Bom, eu sugiro que as pessoas mergulhem fundo se quiserem imergir nesse mundo virtual. Eu acho que em algum momento não vai mais haver barreiras entre a realidade e a realidade virtual. Eu acho que as barreiras convencionais vão desaparecer e tudo vai ficar interligado no futuro. O problema dos videogames e dos nossos ambientes de jogo é que eles fazem a gente pensar que o mundo em que vivemos, quando não estamos jogando ou quando não estamos vendo TV, é o mundo real. Nós vivemos em um universo muito programado. E apesar de não ser como no filme Matrix, também não é aquilo que parece. Eu acho que a realidade continua sendo realidade e os jogos são apenas jogos. Eu não acredito que o mundo dos games vai tomar conta das nossas mentes e vidas. Muita gente, na minha opinião, gosta de mergulhar fundo em certas ideias que parecem ficção científica e acabam sendo exageradas. Mas nós somos humanos, no final das contas. Eu acho que não houve um único momento na história da humanidade em que nós não estivéssemos vivendo em um mundo virtual. Acho isso tudo uma bobagem. É uma tempestade em copo d'água dizer, nossa, hoje estamos no mundo virtual, nós temos a linguagem. Se você contar alguma coisa que aconteceu na semana passada, em Sumério Antigo, para alguém que você não conhece, então a pessoa vai tentar imaginar o que foi que aconteceu. Então isso não é virtual. É da natureza humana. A ideia de que as pessoas vivem em um mundo virtual não é futurista. Está acontecendo agora. E existe toda uma cultura, hoje em dia, em torno dessa ideia de mostrar seu valor e a sua identidade como pessoas nesses outros mundos de fantasia. A cada ano, novos jogos são programados para substituir os antigos. Cada versão nos torna mais próximos de um mundo digital quase indistinguível do nosso próprio mundo. Algum dia, poderemos levar nossas vidas e experiências inteiramente dentro de um videogame, em um mundo que não existe ou que, pelo menos, não pode ser tocado.
Versão brasileira, Vox Mundi.